nós: Senhor, o serviço está pesado. Senhor, eu não aguento, a minha casa não muda. Senhor, eu te adoro todo dia. E a minha história não muda, Senhor. Se tem festa na minha casa, só é apresentado os homens de guerra. Se tem festa na cidade, só é apresentado os meus irmãos que são guerreiros. Mas Deus, Ele quebra protocolo. Deus, Ele não olha como o homem vê. Deus, Ele não atenta para a sua aparência. Deus não atenta para aquele que tem estudo. Deus não atenta para aquele que diz que pode fazer. Deus, Ele tem um coração sensível. Aquele simplesmente que é tardio no falar e é pronto no ouvir. Porque para fazer as coisas de Deus, nós não precisamos falar muito. Nós só temos que ouvir o que Ele quer que faça. Se Ele mandar, eu faço. Se Ele mandar retroceder. Porque Ele sabe, nós podemos até ver hoje, mas amanhã quem contempla é somente Ele. E Davi foi seguindo os mandamentos, adorando ao Senhor, em meio às lutas, em meio às adversidades. Mas ele tinha já declarado: Senhor, se eu não obedecer aos mandamentos de meu Pai aqui na terra, eu estou pecando contra ti. Porque o Senhor deixou, Senhor, escrito: se eu não honrar o meu pai e a minha mãe, não adianta. Eu posso entrar na tua casa te adorar, eu posso entrar na tua casa e fazer milagres através da minha vida, mas naquele grande dia tu vai me mostrar o mandamento. Olha, Davi, até aqui você fez tudo certo, mas você não honrou aquele que eu instituí sobre você. E Davi começa a fazer história. Entenda vocês que todos aqueles homens de guerra, Deus um momento se levanta do céu e fala assim: Davi, é chegada a hora. Porque a Bíblia diz no livro de Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas. É muito bom nós recebermos o sim de Deus, Arthur. É muito bom nós recebermos o não de Deus, porque nós até questionamos no momento, mas acabamos aceitando. Mas tem uma resposta de Deus que é mais dolorosa na nossa vida. Quando o Senhor Deus fala assim para mim, para você, Diácono Giovanni: espera porque eu estou trabalhando, espera porque eu tenho algo a concretizar. Não desvia da posição, mantém de pé, porque você está pensando que ninguém está te vendo. Você pode estar pensando: Senhor, eu estou buscando pelo meu filho, Senhor, eu estou buscando pelo meu marido, e não muda nada lá em casa. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: o Senhor Deus já trouxe algo ao meu coração para falar para você. Não se preocupe com quem está zombando de você indo para a casa de Deus. Não se preocupe com quem está rindo da situação na sua casa. Porque o Senhor Deus, quando eu te dizer nessa noite: meu filho, aqui do céu eu já te vi. Aqui do céu eu já te vi. O Deus de Israel, poderoso e eterno. E essa é a diferença da lei para mandamento. Mandamento é algo constituído por Deus. Lei, algo constituído pelo homem. Mandamento é algo que não podemos criar. Mandamento já vem de geração em geração. Não precisa uma pessoa ter estudo para ela saber que ela é pai de alguém. Não precisa uma pessoa estudar para saber que ela é mãe de alguém. E isso já é um mandamento vindo de Deus. Olha, aquele que sai do teu ventre tem parte contigo. Aquele que você cuidar, aquele que você der amor, aquele que você der carinho, ele já é considerado um filho teu. Porque para mim aqui não há diferença quem é mãe, para mim aqui não há diferença quem é pai. Mas eu preciso de um canal, eu preciso de alguém para que gere o milagre que eu estou fazendo na nossa vida. E muitas das vezes nós achamos que é com certeza, assim como eu constituí o neném, quando ele está com fome ele chora. Ninguém
contigo. Caminhamos. Não, eu já sou autossuficiente, eu não preciso ouvir o que o meu pastor diz. Eu já não preciso ouvir aquela irmã, acha porque ela tem mais idade, ela sabe de tudo. Amados, eu quero te dizer, aquele que aprende a ser servo, Deus bota ele em lugar de destaque. Só que muitos hoje não estão querendo trilhar esse caminho. Está mais fácil hoje pela facilidade. Eu simplesmente começar a me autopromover, a me autocapacitar para falar que eu posso, para falar que eu faço. Mas amigos, eu quero te dizer nessa noite, nós não podemos, nós não fazemos, nós não sabemos de nada, porque Deus com um simples dedo sobre a nossa vida, se Ele quiser Ele nos abate, com um simples dedo na nossa vida, se Ele quiser Ele tira a nossa presença e nos joga no mundo aí, pior do que aquele que muitas das vezes nós passamos e olhamos olhado e até falamos, Senhor, tenha misericórdia dessa vida. Mas há alguma coisa que eu quero te falar, eu pude entender também nessa palavra, quando Deus vem falar para mim de filho pródigo, de filho prudente, eu pude entender. O filho prudente não ficou debaixo do braço do pai para também ficar de braço cruzado, não. Porque se ele tem um elo com o irmão dele, ele vai saber, olha, eu estou aprendendo aqui, meu pai está me ensinando, mas eu tenho que no mundo resgatar meus irmãos. Meu pai está aqui me ensinando, eu estou aprendendo, mas isso não é para eu ficar simplesmente debaixo do braço dele. Meu pai está me ensinando, porque nem a todo tempo eu vou ter meu pai do meu lado. Meu pai está me ensinando, porque no momento ele vai saber que nem toda hora ele vai estar do meu lado para me defender, nem toda hora ele vai estar ali falando, filho, fica tranquilo que eu resolvo a situação. É por isso que Deus já preparou aqueles que foram escolhidos, aqueles que foram denominados os prudentes, porque até aqueles que estão lá fora, eles são chamados. Mas você recebeu a graça, a misericórdia, assim como eu, de sermos escolhidos por Deus. Escolhido ele é diferente. Escolhido ele guarda o mandamento. Escolhido ele é diferente. Escolhido ele não questiona com Deus. Escolhido é diferente. Escolhido não pergunta a Deus o porquê está acontecendo. Escolhido eu pude entender que é diferente. Ele sabe, olha, para mim pode dar até parecer errado, mas se meu pai falou, está falado. Se meu pai o mandamento, acabou, não tem por que eu questionar, porque eu posso estar vendo hoje, mas meu pai já passou por esse caminho, meu pai já fez isso que eu estou fazendo. E muitas das vezes é difícil nós entendermos isso. Muitas das vezes nós queremos questionar. Davi, quando se tornou rei, ele sabia que naquela região havia leão, havia urso, mas acima do medo, acima de tudo, foi preciso ele vencer o seu próprio eu, porque ele sabia que havia um mandamento sobre a vida dele. Ele sabia, assim como nós muitas das vezes nos deparamos em certas situações e falamos, Senhor, o Senhor até falou para eu fazer isso, mas e se der errado? Mas e se não conseguir, Senhor? Mas eu pude entender uma coisa. Lamandácia, telefácia, lamandarácia. Aquele que tem intimidade com o Pai, o Pai pode falar de longe, que ele escuta. Aquele que tem intimidade com o Pai, o que o Senhor Deus está querendo dizer contigo nessa noite? Meu filho, todo mundo pode estar falando ao contrário, mas se tu ouviu a minha voz falando, segue em frente, siga em frente. Você pode estar falando de fogo que está tudo errado, mas se Deus falou, siga em frente, porque eu sou Deus que estou na tua vida. Aqueles, amados, que se acharam autossuficientes, irmãos de Davi, quando veio um gigante perante a eles se amedrontaram. Você vai entender
o que um filho obediente tem que passar. Quando ele chega à frente aquele gigante desafiando o povo, ninguém queria pelejar contra o gigante. E eram homens de guerra, estavam preparados para aquela batalha. Mas naquele momento, o Senhor Deus falou assim, olhou do céu e falou: essa é a oportunidade de alguém entrar para a história. Essa é a oportunidade na pequenez dele. Olha, eu sei que ele não vai conseguir nem botar uma armadura, porque ele não está acostumado. Eu sei que ele não vai conseguir nem manejar uma espada. Mas eu via meu filho sentado com 5 pedrinhas. Mas até naquelas 5 pedrinhas havia uma escolha. Aquelas pedrinhas significavam maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aquelas pedras não foram escolhidas aleatoriamente. Então Davi, quando Deus olhou, falou: Davi fica brincando, girando com uma funda para lançar a pedra. Vai ser nisso aí que eu vou usar, porque eu não preciso de muita coisa para operar no lar. Eu não preciso de muita coisa para fazer alguém entrar para a história. Então Davi se dispõe naquele lugar e fala: Pai, eu vou pelejar contra o gigante. Glória a Deus. Ele simplesmente poderia ter pensado assim: poxa, não, meu pai me mandou para lá. Os bons dos meus irmãos ficaram aqui, comendo, bebendo do melhor, frequentando grandes festas, e eu estava fazendo serviço pesado. Por que agora, na hora de correr o risco de morrer, vai ser eu? Esse gigante: Pai, a vitória é nossa. Falaram: meu filho, mas você não está acostumado. Seus irmãos que são de guerra não estão enfrentando ele. Seus irmãos que são preparados para a batalha não querem ir a essa peleja. Por que tu vai pelejar? Ele falou: Pai, lá na frente, lá na campina, onde ninguém via, eu matava urso. Pai, lá onde ninguém via, quando o leão pegava a ovelha, eu ia lá, meu pai, e rasgava ele no meio. Mas por que você nunca me falou isso? Ele falou: Pai, simplesmente porque o Senhor é um ser humano, porque o Senhor não ia ter poder de fazer nada, mas aquele que me enviou bem, aquele que me enviou, e ele não te fazer tudo na minha vida. Aleluia. E assim Davi deu uma de louco. Creio eu que naquele momento, quando Saul falou: olha, vista minha couraça e vai a peleja, ele até colocou, sabe por quê, diabo? Porque ele era obediente ao pai dele. Ele sabia que aquilo ali para ele não serviria de nada, porque ele já sabia: olha, eu posso ir com maior armadura que for, eu nunca lutei, eu nunca guerrei. Se Deus não for comigo, não é o homem que vai me livrar da morte. Se Deus não for comigo, pode o homem falar o que for, ninguém vai me livrar da mão desses filisteus. Mas, para surpresa daquele filisteu, daquele grande gigante, Davi simplesmente foi com uma pedrinha e rodando, girando a sua funda. E naquilo ali eu já pude entender: Davi não entrava em peleja assim como nós entramos. Naquele momento eu creio que Davi já estava adorando. Naquele momento eu creio que Davi já estava salmodiando ao Senhor, já estava com o coração jubiloso, porque o Senhor deu a ele uma visão de ver a oportunidade dele entrar para a história. Mas para entrar para a história, há um preço a ser pago. Para entrar para a história, Davi teve que vencer o próprio medo. Para entrar para a história, Davi teve que simplesmente falar: Senhor, eu de mim mesmo eu não posso nada, mas eu sei que o Senhor pode. E naquele momento eu creio
que se Davi estivesse pensando em uma canção, ele já estava girando a funda e louvando. Deus vai bradar e anunciar em alta voz para o mundo inteiro ouvir. Eis que um grande vencedor está chegando aí. Eu creio que Davi foi adorando ao Senhor. Ele sabia que aquelas pedras significavam muita coisa. Ele falou: Senhor, se tu me mandou, eu já não estou nem vendo mais o gigante. O meu olhar nem está mais na terra, porque o Senhor também falou comigo no livro de Salmos. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Já foi tirando a funda olhando o trono. Ele já foi tirando a funda olhando o trono. Ele falou: olha, de mim mesmo, Senhor, eu não tenho nada, mas eu vou esse filisteu em nome do Senhor dos Exércitos. E quando ele lançou aquela pequena pedra, um tão grande gigante veio a cair. Aquilo que parecia impossível, até para quem achava que podia, Deus fez quem nunca achou fazer. Sabe o que é que Deus está falando comigo e contigo? Não é aqueles que se acham, não. É nós mesmos que estamos aqui, em meio à luta, em meio à prova, em meio à dificuldade, nós estamos adorando. Passando necessidade, estamos adorando. Nós estamos chorando, nós estamos adorando. É por isso que Deus quer colocar na história. Porque aquele que pensa em chegar, Deus não quer. Mas aquele que não pensa já está lá. Aquele que pensa que faz, não faz. Agora aquele que não pensa, acontece. Aquele que pensa que pode fazer, não pode. E entenda você que eu fui tentar entender isso, meu pastor. Uma história muito conhecida. A pedra foi lançada sobre a testa daquele gigante. Mas o gigante, ele não tombou para trás. E eu fiquei perguntando ao Senhor por quê. Se a pedra foi algo que atingiu a sua fonte, atingiu a testa dele, se fosse com muita velocidade, com muita força que o Senhor Deus quisesse colocar naquela pedra, ele automaticamente, nós como seres humanos, ele teria tombado para trás. Mas eu pude entender que Deus, ele trabalha muito diferente. Deus, ele trabalha de uma forma totalmente ao contrário do que pensamos. Sabe o que Deus falou? Meu filho, aqueles que pensaram em você, eles não vão tombar para trás para não te ver, não. Ele vai ter que cair de cara no teu pé para ver que eu sou Deus. Eles não estão lutando contra você. Eles esqueceram que você não foi em nome de Davi. Eles esqueceram que você não foi em nome de Saul. Eles esqueceram que você estava com medo. Mas disse o gigante: você vem a mim com lança e com espada, mas eu vou te em nome do Senhor dos Exércitos. E entenda você quantos anos tem isso. E aqui estamos falando de Davi. Eu pude entender. Aquele que o homem levanta é assim. Quantos cantores, quantos pregadores nós vimos simplesmente apareceu. Senhor, hoje em dia eu já não escuto mais. Sabe por quê? Porque Deus até exaltou, mas chegou um certo momento que ele achou assim: não, eu já não preciso mais dele. Eu já estou na capa de jornal, eu já estou na capa de revista. Deus simplesmente falou: meu filho, agora aquele que se humilha, aquele que guarda o mandamento, ele jamais vai perder a intimidade. Porque aquele que guarda o mandamento, ele sabe que ele é submisso a alguém. Ele sabe que ele foi instituído para o mandamento. E quando alguém escuta os mandamentos de Deus, quando alguém guarda o preceito, ele entra para a história. Ele não simplesmente aparece por um mês e depois some. Aqueles homens que guardaram o mandamento de Deus, eles entram para a história, porque Deus faz assim. Poderíamos nem hoje mais estar lembrando de Davi. Poderíamos nunca mais falar de Moisés. Poderíamos nunca mais falar
de Jesus pela terra. E eu pude entender uma coisa: os homens que estavam preparados, aqueles que se achavam autossuficientes, homens de guerra, preparados para aquela peleja, depois que Davi assumiu o trono, eu nunca mais ouvi falar deles. Sabe por quê, amados? Deus, quando Ele coloca você em lugar de destaque, até aqueles que acham que podiam, somem, porque quando você está presente, eles vão olhar. Aquele lá tem um brilho diferente. Ele nunca guerreou não, mas ele é sobrenatural. Ele matou um homem de guerra com uma pedra. Como pode isso? E aqueles que se achavam que eram capazes, que lutavam, que eram homens de guerra, eu nunca mais ouvi a minha Bíblia falar deles. Porque também as palavras ela nos relata: aquele que se humilha, o Senhor exalta. Mas aquele que a si mesmo se exaltar, por Deus ele será humilhado. Mas nós temos que entender que a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra o sangue. Porque muitas das vezes Deus vai falar com você: meu filho, abre a janela e entrega para essa irmã aí. Sabe aquela irmã que fala mais mal da gente? Aquela irmã que faz mais fofoca com o nosso nome? Deus vai falar: vai lá, meu filho, ela está precisando de uma provisão. Mas aquele que entende, ele sabe, Senhor, tu sabe que do meu eu não ia. Mas quando o Senhor chamou alguém, Senhor, para enviar as nações, eu levantei as mãos e disse: Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade. Então eu vou lá, porque eu sou diferente. Ela pode até estar falando mal de mim, mas eu sei que não é ela, é o Espírito que está nela. Daqui a pouco tempo, Senhor, se o Senhor está mandando eu ir lá, eu creio que ela vai estar aqui no altar adorando a Deus comigo e agradecendo, vai se humilhar e falar: meu amado, realmente eu tenho que reconhecer, Deus é na tua vida. Verdadeiramente eu te julgava, mas hoje eu conheço esse Deus não te ouvir. Hoje eu conheço esse Deus não te escutar, mas sim te sentir e te ver os seus sinais se cumprindo. E que possamos guardar os mandamentos, porque quando Jesus está na frente, não vou falar para você que não vai ter luta. Eu não vi a Bíblia nunca falar que havia um tempo de paz sem antes haver um tempo de guerra. Eu nunca vi a minha Bíblia falar que a alegria virá pela manhã se a noite não teve choro. Eu nunca vi a Bíblia falar que vai ter tempo de colher sem tempo de plantar. Eu nunca vi a Bíblia falar que sempre vai ter tempo de abraçar sem antes não houver tempo de se afastar. Mas é necessário, porque todos os homens de Deus que entraram para a história, eles pagaram um alto preço. E sabe por que muitas das vezes você pergunta assim: Senhor, mas tem gente na igreja que vive tão bem. Mas eu posso te falar uma coisa, amados: aquele que não tem luta, pode procurar saber que ele não está servindo a Deus com intensidade. Aquele que não tem luta durante o dia a dia, não pode ser chamado filho de Deus. Porque aquele que agrada ao mundo, ele não agrada a Deus. Significa que aquele que está fazendo a vontade de Deus, ele não vai agradar ao mundo. Aquele que está seguindo os mandamentos do Pai, ele não vai agradar aquilo que apraz ao coração de Deus. Mas nessa noite, que você possa guardar os mandamentos, porque muitas das vezes, assim como eu disse, eu fiquei 11 anos afastado do caminho do Senhor, fazendo tudo que agradava ao mundo. Mas até mesmo
no meio da multidão, fazendo as coisas erradas. Quando alguém oferecia algo errado, eu lembrava, meu pai falou que isso não é bom. Se meu pai que vive comigo falou que não é bom, não é bom. Mas muitas das vezes nós caímos, porque não damos ouvido ao que Deus quer falar conosco. Mas verdadeiramente, quando colocamos Jesus à nossa frente como nosso guia, Ele faz as demais coisas. Que os amados nessa noite possam ficar com essa palavra. Eu quero convidar aqui o Júnior e o Arthur para estar adorando. E eu quero te convidar a adorar comigo nessa noite, aqueles que puderem se colocar de pé, para que nós venhamos pedir ao Senhor Deus que Ele venha ser o nosso guia. Poder
Senhor com você nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, nessa noite, Senhor, queremos ser gratos a Ti, Senhor, por esse departamento, por esta igreja. Senhor, que em meio às lutas, que em meio às dificuldades, em meio às pelejas, Senhor, não recuaram, Senhor, e vieram avante, Senhor, e aqui estão te adorando, aqui estão te dando ações de graça pelos teus feitos sobre esse lugar. Pai, nessa noite eu quero ser grato a Ti por cada pessoa, Senhor, que atentou aqui para a sua voz, para cada pessoa que veio aqui, Senhor, com o coração voltado a te adorar. Pai, eu quero te pedir, abençoa os teus filhos de uma forma especial, da graça, fortalece virtude, prepara os teus filhos para a caminhada, prepara os teus filhos para aquilo que há de sobreviver sobre as suas vidas. Pai, porque eu creio que aquele que está firmado em Ti, ainda que venham as lutas, ainda que venham as adversidades, Senhor, ele se apega contigo e se faz em Ti mais do que vencedores. Abençoa esse ministério, Pastor Jorge, cada pessoa que milita nessa hora, sem medida, Senhor, porque para o Senhor não há diferença. Deus é aquele que limpa o chão da igreja, até o pastor presidente, abençoa da mesma forma, e que toda sorte de bênção venha ser sobre cada família, sobre cada lar aqui representado nessa noite. Somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade de estar em Tua presença, que muitos queriam, mas não têm esse privilégio, estão deitados em uma cama, até muitos que já se foram, mas o Senhor nos olhou com misericórdia e nos deu essa oportunidade. Pai, somos gratos a Ti por tudo, em nome de Jesus, meu Deus. Amém. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Quando os irmãos orarem, eu peço que nas tuas mãos santas. E lembrou-se, amanhã continua nossa festa, termina amanhã. Amanhã estará o Hélio Disseu, o rapaz que se converteu aqui, estará dando uma palavra também amanhã da parte de Deus. E nosso irmão Rodrigo, lá da minha terra, lá de Aguilar, estará vindo aqui louvar a Deus amanhã. Se tu puder vir aqui, mano, não deixa de vir não vai se arrepender também não. Deus usou muito aquele rapaz no louvor. Você não, Deus tirou aquele moço, o que Deus tem feito na vida dele. Tu não vai se arrepender não. Glória a Deus. Deus nos abençoou sexta, nos abençoou ontem e hoje da mesma maneira. Amém? Glória a Deus. Depois, irmão, terminaram o culto, irmão, tem uma cantina ali, passa lá, irmãos. Eu vi lá salsichão, acho que tem misto quente, acho que tem pastel, bolinho engorda. Pastel não, torta. É torta? Porque eles falam que bolinho engorda. Engorda é a gente, não é o bolinho, não é a gente que engorda. Mas eu já estou gordinho mesmo. Se tu quiser engordar, tu paga que eu compro, que vai fazer muita diferença. Então deixa pago lá que eu me viro lá. Amém? Glória a Jesus. A irmã Marlene está aí, irmão Oscar, o César, a irmã Mônica. Eita, hoje eu estou com mais pago, está garantido, Luciano. Meu lanche está garantido hoje. Glória a Deus. Eu quero pedir o pastor Luciano para orar para terminar. Estará dando a bênção apostólica também, em nome de Jesus. Louvado seja, glorificado o nome do Senhor. O pastor me passou uma responsabilidade aqui agora. Eu queria, você que adentrou este santo lugar nesta noite, que não conhece o Senhor, ou que está afastado dos caminhos do Senhor, você quer regressar aos braços do Pai nesta noite, para que Deus possa compor na tua vida tudo aquilo que Ele tem prometido para você? Tem alguém nesta noite que quer retornar aos caminhos do Senhor, ou quer aceitar o Senhor Jesus neste lugar? Vem até aqui à frente, dê um passo, nós estaremos orando pela tua vida. Se não tem ninguém, que o Espírito de Deus, querido, possa te dar uma próxima oportunidade, porque a palavra também diz: escutai a voz do Senhor teu Deus, não endureçai o vosso coração. Vamos orar nesta noite, para que Deus possa nos abençoar e levar a nossa casa seguros. Eterno Deus, amado, glorioso Pai, eu te louvo, ó Pai, e agradeço o teu nome nesta noite, porque por mais uma vez, ó Pai, tu se fez presente neste santo lugar. Pai, eu te peço para que tu venha abençoar o anjo desta igreja,
Continua, Pai, dando graça, dando unção, dando sabedoria para conduzir o teu rebanho, Senhor. Pai, porque tu sabes, Senhor, porque nós somos dependentes de ti, ó Deus querido. E eu creio, Pai, que o melhor tu tem preparado para essa casa. Pai, então os teus filhos que estão aqui até agora. E a tua palavra nos diz, Senhor, que tu não despede o teu povo de mão vazia, Pai querido. Eu creio que esta noite, Pai, os teus filhos estão saindo daqui de posse da vitória. Senhor, eu te glorifico e te exalto pela vida de missionário Rodolfo, que trouxe essa palavra do céu aos nossos corações. Continua usando, ó Pai, o teu filho com poder e graça na terra. Pai, abençoa cada um que adentrou este santo lugar. Porque eu sei, Senhor, se nós estivermos aqui hoje, é porque o teu Espírito que nos trouxe a este lugar. E quando o teu Espírito nos convida, é porque algo de bom ele tem a realizar em nossas vidas. Pai, eu te glorifico e te exalto nesta noite, em nome de Jesus. Faça assim com a tua vida. Eu queria te mandar a bênção aqui. Queria que o meu esposo da Rosa viesse aqui. Cuidar a bênção aqui, o pastor falar aqui. Glória a Deus. Você pode estender tuas mãos para cá, querido? Estender tuas mãos para cá, para a vida. Sabe por quê, moço? Eu pedi para pastor orar, eu ia orar. Ele já está na frente aqui. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu estava sentado no banco e eu me dava uma visão de você, cara. Eu via você caído na rua, como se você estivesse bêbado, e uma pessoa chegava com um pedaço de pau e te batia na cabeça, porque era a sua própria vida. Não sei onde você tem andado, não sei o que está acontecendo na tua vida. Eu me dava uma visão de você caído, como se fosse numa estrada, e alguém aproximava como se fosse um cabo de machado, para te pegar, que você não estivesse bêbado, aproveitar a situação que você não tinha como se defender. E eu creio que Deus está cortando esse laço aqui no mundo. Glória. Amém? Deus, pastor, por orar com você. Eu sempre falo, não, quando Deus revela alguma coisa para os seus, é porque Deus quer dar o livramento. Aleluia. Não é verdade? Glória a Deus. Esse pastor estará orando por ele, que vai dar a bênção apostólica em nome de Jesus. Se ele quiser dar a bênção para ele orar, está na direção de Deus. Vou dar a bênção aqui, logo após eu vou estar orando pelo jovem. Faz assim com a tua mão nesta noite, querido. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor e as ricas consolações do Espírito de Deus, seja vinculado em cada coração, não só hoje, mas para todo sempre. Todos digam comigo? Amém! Até aqui, nos ajudou o Senhor, e por isso, posso todas as coisas. Dá um abraço nesse crente que está do teu lado e fala assim: leva a tua vitória. Está terminado em nome de Jesus. Leva a tua vitória.